Valeu, turma! Tudo bem? Tudo jóia? Por aqui sou eu, Roberto Prado, em mais um Pode Blá Podcast. Na internet, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E como é de costume, todas as semanas nós trazemos uma personalidade da região, do estado, do Brasil, do mundo. E hoje nós estamos trazendo uma personalidade que eu considero particularmente um gigante do rádio. Santiago Pérez, tudo bem, meu irmão? Melhor agora, Robertinho. Saudade de falar com você, fazia muito tempo que a gente não conversava, porque você com seus compromissos, rádio, correria, agora né? você está na televisão também. Isso. E eu confesso que vai ser um desafio para mim, né? Porque eu, como entrevistador, entrevistar outro entrevistador, que além de bom entrevistador, está há 200 anos no rádio e agora também na televisão, e um cara que já entrevistou celebridades, personalidades, gente de todas as estirpes e gabaritos, vai ficar realmente difícil para mim. Mas vamos começar pelo começo. Bora. Santiago Pérez, quanto tempo na área da comunicação? 36 anos. 36 anos. 36 anos. Caramba, Santiago. Caminhada boa, né? Como é que foi o Muita seu começo história. no rádio? Olha, o meu começo no rádio foi uma história assim muito simples, né, vamos dizer. Eu conversando com um amigo lá no interior, na cidade de Águas Lindóia, o nome dele é Sérgio, e ele falou para mim um dia: rapaz, comecei a trabalhar numa rádio que tem aqui na cidade. Uma rádio na cidade, uma cidade com 20 mil habitantes, né? Águas de Lindóia é pequeno, né? Isso lá final dos anos 80. Aí ele falou: pô, tá mó legal, tô fazendo a madrugada lá. Falei: pô, que bacana. Você sabe que eu tenho um tio que é de rádio, meu falecido tio Antônio Miguel, né? Trabalhava com o Paulo Barbosa, trabalhou com o Afanásio, Outros trabalhou com o Eli grandes nomes do Correia. rádio, né? Ele era repórter policial. Sim. E, quer dizer, eu comecei a falar a história. Ele falou: pô, então você deve ter o sangue de rádio. Eu falei: olha, falar para você, eu devo ter sim, porque eu, quando criança, brincava que era radialista, né? Já brincava Já desde brincava, criança? já brincava. Eu, confidenciando nesse bate-papo, ele falou: o dia que pintar uma vaga lá, eu vou te chamar. Eu falei: ah, tá bom, aquela conversa, né, de amigo de fim de semana, e passou. Aí não deu uma semana. Ele Aí te ligou? Ele me ligou: Santiago, você quer começar na rádio? Pintou uma vaga. Eu fui promovido para o horário do dia e agora ficou uma vaga para o horário da madrugada. E eu trabalhava já naquela época, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, né? Já tinha meu emprego. E eu falei: quer saber? Eu vou para o sacrifício. Vamos tentar, né? Vamos Ver o ver, que dá, se né? deu certo, deu. Que horário que é? Da meia-noite às 4 da manhã. Opa! Tô dentro. Aí fui trabalhar na rádio. Rádio União, 89.9. Ela hoje é a Jovem Pan de Campinas. Ô, louco. Cresceu a rádio, hein? E a concessão dela é da cidade de Águas de Lindóia. E naquela época ela era uma rádio precária. Precária porque a mesa não tinha escuta, né? Não tinha o kill. Era tudo disco. Você punha a música no ponto pelo ouvido, porque não tinha o retorno da mesa. Então, aqui a molecada de hoje não vai saber o Não que sabe, é vinil, o que não é fita sabe. cassete, o que é cartucheiro, o que é caceteira. E a Os gente... comerciais saíam em fita cassete, não era nem caceteira ainda. Então, a gente... Era o tape deck. Tape deck. A gente pegou a época arcaica do rádio, né? A gente Meu fazia Deus do rádio céu. era por paixão mesmo, né? E naquela época que o rádio era ouvido mesmo, né? Era uma grande audiência, né, Santiago? Pra você ter uma ideia, naquela época o AM era mais ouvido que o FM. Justamente. A tradição Quando que você tinha. começou no rádio, já tinha um FM já, né? Já tinha um FM. Há Já pouco comecei, tempo, né? eu comecei no praticamente, FM, né? inclusive, Começou no né? FM, E aí eu comecei a fazer esse programa na madrugada, era uma rádio rock na época, né? Sim. E fiquei na rádio acho que por uns 2 anos, ou 3, se não me recordo, acho que uns 3 anos. E eu fui crescendo dentro da rádio. Depois foram pintando vagas, porque essa rádio ela começou a servir de trampolim para alguns locutores que começavam para ir para as rádios de Campinas. Entendi. Porque apesar de ela estar numa cidade pequena, conforme eu estava falando, ela era uma rádio que pegava em mais de 300 municípios do interior de São Paulo. Porque os municípios eram pequenos, a rádio tinha uma certa potência, Exato. então ela abrangia toda a região, né? Então, cidades grandes que ela entrava era Bragança Paulista, Campinas, Entrava bem lá, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, tudo cidade grande, né, ali da região. Bacana. E fora outros que eu acabei esquecendo aqui. São 300 cidades. Tanto que ela, naquela época, já era considerada a maior potência do interior brasileiro. Caramba, hein? E você olhava para a rádio, você vai, você está de brincadeira. Não dá para O acreditar. meu som né? de casa é melhor do que vocês têm aqui. Mas é uma coisa assim. Tanto que a rádio depois mudou de local, foi para uma casa que não tinha forro. Né? Ô, louco! No interior tem muita dessas coisas, né?
E a antena do link, para quem não sabe, o link é o que liga o estúdio Com o transmissor, né? com a torre, no morro, né? sei. Porque para a rádio não precisar ficar no morro. Claro. Então, o link tinha anteninha, quando ventava, a rádio meio saía de sintonia, você ia lá, você mesmo virava e direcionava para o morro. Então, quer dizer, essas coisas, é tudo no, né? Não, o rádio era feito por paixão mesmo, porque realmente era muito difícil. Tudo na gambiarra. E a rádio é a maior potência, né? Uma coisa incrível. Então, ela servia de trampolim para os locutores irem para as rádios de Campinas, que era o sonho deles todos, né? E o seu trampolim, qual que foi dessa rádio? Daí você foi para onde? Então, porque eu morava em Águas Lindóia, né? Onde eu praticamente criei meus filhos na parte de criança, né? A minha esposa também, que ela é de lá. Eu não tinha interesse. Eu tive convites para ir para Campinas na época, mas eu não tinha interesse. Eu fui desenvolvendo dentro da rádio, peguei o horário nobre, né? Que era das 10 da manhã às 2 da tarde. Realmente. Aí eu comecei a fazer curso em São Paulo, na Fields, o primeiro curso que eu fiz, para ter aquela pegada de linguagem de rádio. Então eu saía de Águas de Lindóia uma vez por semana, ia para São era Paulo. Do Iraí Campos, não? Iraí Campos. DJ Iraí Campos, um dos maiores DJs do Brasil, né? O Iraí Campos, o Joca, né? Sim. Que eram os donos da Fields naquela época. Fields. Eles tinham até um selo, né, de disco, né? Ele tinha lá o curso de DJ que a gente fazia, justamente porque você era o locutor e operador. Sim. Então você tinha que ter uma afinidade aí de DJ também para poder fazer um cruzamento de música com vinheta, qual vinheta você vai usar naquela música, para não ficar, né, aquela coisa esburacada, que nem estrada esburacada, né, ficar suave. Sim, então eu fiz esse curso de DJ e fiz o curso com o Joca também lá na Fields de locução, né? Para você aperfeiçoar o seu estilo. Aperfeiçoar o time de falar nas músicas, porque naquela época tinha muito aquele negócio de fazer cabeça de música. Sim. Né? Então o locutor, quando ele acabava de falar, o cantor começava a cantar, aquela introdução da música Santiago, ele falava. Vou contar uma coisa para vocês aí em casa. Eu ficava muito puto. Porque naquela época, Santiago, sabe como é que funcionava? A gente tinha você lembra aqueles radinhos gravador da Sanyo? Tinha vários, né? O locutor falava já para você não gravar a música, então, né? aí a gente ficava com a fita já, o play, o rec. No ponto, né? No ponto e o pausa, só segurando. Quando o locutor anunciava a música, soltava a pausa. Só que aí o danado do locutor entrava falava naquela na introdução da música até a música começar. Até a música começar. Ele parava de falar, fechava o pensamento, o cantor começava. Então, era esse time que eu estava querendo. E consegui, né? O curso me aperfeiçoou. E com isso eu acabei coordenando a rádio. Então, cada 15 dias, na época era disco. Não é? Hoje é uma facilidade tremenda. Hoje uma rádio de qualquer lugar do Brasil, ela tem os lançamentos de música. É só puxar aí pelo MP3, MP4, sei lá o que é. Né, o arquivo, que você já tem a música como qualquer outra rádio grande. Mas naquela época, para você ir atrás de lançamento, você tinha que ir para São Paulo e nas gravadoras. Então eu fazia, na época tinha Polygram, era CBS, era BMG. Tinha Continental, tinha diversas. Quer dizer, não era tudo no mesmo lugar. Uma aqui, outra uma na Zona Sul, outra na Zona Norte, outra. Aí você fazia aquela logística e conforme passava o dia, porque passava o dia lá pegando o disco, né? Claro. Você estava com 10 sacolas na mão, de disco. Agora, tem uma coisa curiosa também nessa época, Santiago, que o povo ficava muito bravo, que era o seguinte, o pessoal ligava e pedia uma determinada música. Aí o radialista falava assim, cara, eu não tenho essa música. É que é o seguinte, no rádio a gente recebia um mix promocional que só vinha uma música. Uma música. Mas na loja vendia o disco com todas. Exatamente. Aí a pessoa ela comprava o disco inteiro na loja e pedia aquela música no rádio, mas a gente não tinha, porque a rádio só tinha o mix promocional que vinha uma música, no muito duas. Quer um disco, por exemplo, que as pessoas se sentiram lesadas na época? Diga lá. Do Kiko Zambianchi, naquela época do Hey Jude. Hey Jude. Porque o Hey Jude, ele tinha acabado de lançar o disco, o LP, aí ele começou a fazer o preparativo pro próximo. Sim. Né? Porque era aquela coisa, o cara faz uma música nesse mês, uma música no mês que vem, quer dizer, o ano todo para fazer. Então, cada mês ele fazia uma faixa do disco. Então, no primeiro mês, porque o disco saiu atrasado, e ele já estava gravada a primeira música dele. Aí algum produtor da Globo, na época, viu aquela música Hey Jude. Foi tema de novela, né? Então, justamente isso. Então. Aí ela foi tema de novela. O produtor bateu o pé que queria. O pessoal, não, mas nós acabamos de lançar o disco. Não, eu quero essa música. Nem que saia pro ano que vem. Mas o pedido da música foi tão grande que tiveram que refazer o LP e incluir a Hey Jude. E o pessoal que comprou primeiro ficou doido da vida. Pô, cara, no meu disco não tem o Hey Jude. Aí teve que comprar outro, E foi um grande sucesso, né, nessa música do grande Kiko sucesso. Inclusive, os discos de novela naquela época o Procon não pegava pesado, né? Mas...
o pessoal tinha direito. Mas o Rei Jude foi um grande sucesso e teve também muitos cantores também na época que a gente chamava de One Hit Wonder, que era os cantores e as bandas que faziam sucesso com apenas uma música. Isso. E aí você tinha que levar um disco com 10, 8 músicas na época por causa de uma música. Aí tinha os we discos... know it's true. Essa daí tocou demais. Salvador da Pátria, essa. I love you. Uma música. Milli Vanilli. Milli Vanilli. Aí o que acontece? As pessoas compravam os discos de novela para ouvir aquela seleção. Então foi um negócio bem bacana, né? Essa sua entrada no mundo do rádio, mexendo com gravadoras, com música, com artistas. Mas me fala aí, ô Santiago, dessa sua trajetória de Águas de Lindóia, né? Isso. Dessa rádio que você estava no interior. Qual que era o nome da rádio mesmo? Rádio União. Rádio União. De lá da Rádio União. É um doce de rádio. Não, não era esse slogan. Não era esse slogan. Mas podia ser. Né? Podia ser. Dependendo do patrocínio. Até você chegar na Baixada Santista, por quantas rádios você passou de lá até aqui ou você de lá já veio direto para cá? Então, é uma história muito curiosa, porque na cidade de Águas de Lindóia, eu trabalhei nessa rádio uns 3 anos, é que agora me falha a memória, eu acho que o máximo foi 3, 4 anos no máximo. E eu sempre cortava o cabelo, e tem até hoje lá o salão dele, do Nunes, é um cabeleireiro de Águas de Lindóia. Então, quer dizer, todo mês eu passava lá, e a cidade pequena, você acabava vendo a pessoa em outros lugares também, tinha claro. uma amizade, né? Sim. E o Nunes, como era meu amigo, ele cortava o cabelo da turma da cidade com um radinho em frente à cadeira. Sim. E o radinho ficava onde? Na rádio que eu trabalhava. Bacana. Né? Eu fazia nessa época o horário das 8 da manhã ao meio-dia, na Rádio União, e um dia ele me ligou. Né? Santiago, você vai vir cortar o cabelo quando? Ah, semana que vem eu tô aí. Tá bom, só me lembra que eu tenho um cartão para te dar. Mas não falou o que era. Ah, tá bom. Daí na outra semana eu fui lá. Sim. Daí, então, você falou para te lembrar que tinha um cartão. Ah, é verdade. Daí ele foi lá, pegou o cartãozinho. Olha, esse rapaz pediu para você ligar para ele. Porque eu contei a tua história, falei que você é de Santos. Falei, mas como é que foi essa história, né? Não, ele veio aqui cortar o cabelo. Eu estava ouvindo a rádio, você estava falando. E ele, pô, que legal, essa rádio é da onde? Ah, daqui de Águas de Lindóia e tal. Pô, que bacana. E esse locutor quem é? Você conhece? Conheço, ele corta o cabelo aqui todo mês, né? É meu amigo também. Pô, fala pra ele quando ele for pra Santos, pra ele me procurar. E deu o cartão. Quem é esse cara? O cara é o Sérgio Rigg. Sérgio Rigg? Sérgio Tem Rigg. alguma coisa a ver com Gastone Rigg, não? Filho do Gastone Rigg. Ah! Na época ele tinha aberto a rádio Enseada. Me lembro. A rádio Enseada. Depois ele abriu a Serra do Mar, a rádio Serra do Mar FM. Foi um grande sucesso na Baixada Santista. Daí, quando o Nunes falou para ele que eu era de Santos, ele falou, rapaz, então manda ele me procurar lá, se interessar. Aí a minha família de Santos, eu morava lá, né, por causa da minha esposa, dos meus filhos, um lugar melhor para criar os filhos, aquela coisa toda. E a minha esposa falou, você quer? Nós vamos. Falei, rapaz... Mas eu vim primeiro, né, para saber se ia dar certo, aquela coisa toda. Terreno, né? Para sondar o terreno. E comecei a trabalhar na Rádio Enseada. Foi a sua primeira rádio na Baixada Enseada? Na Baixada foi a Rádio Enseada, 94.7, né? Era uma programação bem segmentada. 94.3, né? Agora é 3, né? 94.3. Que agora é da Igreja Universal. Isso. Uma baita rádio. E eu comecei a trabalhar na Enseada. Mas o Sérgio, ele mesmo, né, falou, Santiago, você vai quebrar o galho aqui na Enseada, porque não é tua praia. Porque eu ouvi você numa rádio, você é muito mais agitado. A tua locução é muito mais popular, muito mais pop, né? Sim. Eu tô para abrir a Rádio Serra do Mar, quando eu abrir você vai para lá. Eu falei, tá bom. Daí ele abriu a Rádio Serra do Mar, daí realmente eu fui transferido para lá. Eu ia para Cubatão para trabalhar, né? Mas até aí... Era lá, né? Era lá. Em Cubatão. Mas até aí tudo bem, eu fui, porque eu me senti realmente mais em casa, mais à vontade. Sim, porque você já tocava um Chitãozinho Chororó, já tocava um Tears for Fears, era aquela miscelânea, né? Sim. Não era aquela coisa mais MPB, como era no caso a Rádio Enseada, né? Entendi. Que era mais segmentada. Foi uma das primeiras rádios segmentadas que apareceram aqui na Baixada Santista. Então, quer dizer, fui eu para a Serra do Mar, trabalhei lá na Serra do Mar um tempo, e na época eu conheci a Miriam Bernardes. A Miriam Bernardes, ela era jornalista lá na Rádio Enseada e também abriram a TV Mar. Foi. Né? Daí eles trabalhavam lá na TV e na rádio. Ela é uma retransmissora da TV Record aqui da Manchete. Na Manchete, na Manchete, época. Era, né? da Manchete. Depois que virou Record. Isso. Né? Inclusive, eu acho que um dos primeiros programas de varejo que teve foi o Mar Shopping Show,
Que foi lá, na Foi. TV Mar. Foi Mar Shopping Show. Aí a Miriam, ela me ouviu na Serra do Mar, porque a Serra do Mar era de Cubatão, mas ela pegava um pouco em Santos. Não tinha a potência como era das outras grandes, né? Sim, sim. Que era uma rádio nova. Porque a rádio, quando começa, ela tem uma potência reduzida. Trabalha um ano nessa potência reduzida, para depois de um ano, aí a Anatel expande, né? E muitas rádios têm até que mudar de frequência, como foi o caso da Serra do Mar. Sim, sim. E ela teve que ir para 103.7 quando aumentou a potência. Sim. E a Miriam, ela me ouvia na rádio, ela falou, pô, Santiago, você seria o locutor exato para a Rádio Cultura. Cultura? Para a Rádio Cultura de Santos. E eles estão procurando um locutor. E eu vou te falar, indiquei teu nome lá. Deixa eu te falar um negócio, só cortando você, Santiago. Eu tenho, assim, uma mágoa muito grande com a turma da Rádio Cultura, porque eu acho que aquilo ali, aquela época que você trabalhou na Rádio Cultura, aquele batalhão, aquele exército, era uma parede de concreto que ninguém derrubava. Não. Você, Santiago, fez parte da melhor época do Rádio Santista, você foi um dos pioneiros ali. Vocês levantaram aquela rádio, vocês deixaram aquela rádio tão forte, uma audiência tão avassaladora na época, que eu não consigo acreditar hoje que essa rádio não exista mais. É exatamente isso. Eu não sei se foi a administração que combinou a isso, mas você fez parte de um paredão de concreto que, meu irmão, eu tenho que elogiar o trabalho que vocês fizeram ali, viu? Você e toda aquela turma daquela época, foi década de 80 para 90, né? Foi, de 90, década de 90 já. Já comecinho de 90, foi né? Foi 90, eu lembro que teve a Copa de 94, né, que o Brasil foi campeão. Sim. E eu lembro que eu trabalhava no horário das 6 da tarde às 10 da noite, e o dono, no caso, o Gil Mansur, ele falou para mim, Santiago, hoje não vai ter Voz do Brasil. Eu falei, como não vai ter Voz do Brasil? Não, hoje não põe Voz do Brasil. Você vai fazer uma locução da rádio para o trio elétrico que está na praça, porque o Brasil foi o campeão, então a praça está abarrotada de gente. Isso. E você vai ser quem vai agitar a praça através da rádio. Rapaz, olha aí que legal. Só, que bora! Então, não teve Voz do Brasil. Por isso que eu me lembro do ano, né? Então foi na época de 94, 93, por aí. Sim. Que teve esse time aí, o melhor time mesmo. Falando em time, quem trabalhou com você nessa época aí na Rádio Cultura, quando você chegou lá? Quando você chegou lá, como é que estava a casa? Quem estava no horário? Nessa época do batalhão aí, do na época paredão? No paredão, aquela rádio a história, vamos lá, só para retomar a história, para ter um contexto. Vamos lá, para você vir para a Rádio Cultura, quando você chegou lá? Aí eu fui lá na Rádio Cultura, fazer o teste, que a Miriam tinha falado, vai lá, não sei o quê, o Gil vai te receber lá. Eu falei, legal. Aí eu pensei, tô sendo indicado. Pô, bacana. Só que vai ter um testezinho. Tá bom, até aí tudo bem. Normal. Aí cheguei lá, para fazer o testezinho, tinha 15 pessoas. Ô, louco. 15 pessoas fazendo teste. E eu, rapaz, é para fazer teste mesmo, né? Mas tudo bem, vamos para... Aí começou né? Foi o dia todo praticamente o teste, né? Muita gente. E eu lembro que o Gil chegou, quando estava todo mundo já preparado para começar o teste. Olha, pessoal, eu tenho uma vaga e 14 vai ficar fora. Só um vai entrar. Estou sendo bem claro. Tudo bem? Tudo bem. Legal. Daí vamos para o embate. Aí começou lá, fizemos o teste, todo mundo. Daí teve aquelas eliminatórias, não sei o quê. E acabou ficando seu amigo aqui. Santiago Pérez. O Santiago Pérez, cansado, esbagaçado. O dia inteiro na peneira. Mas ficou lá. Aí nessa hora, quando o Gil entrou no estúdio para saber dos 3 qual que ele ia escolher. Quem eram os 3? Não era lembro, você? Não lembro quem era. Até hoje eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Já fizeram essa pergunta para mim, mas eu não lembro, cara. Tanta gente que eu não lembro. Devia ser um cara muito bom, hein, para estar na peneira naquela todos época, eles depois ficaram empregados, foram para São Paulo, enfim, pelo que eu fiquei, mas não lembro o nome. Daí o que acontece? Ele falou, olha, o que vai trabalhar com a gente é esse locutor aqui. Daí apontou lá o número da ficha, né? Locutor 1, locutor 2, locutor 3. Aí pôs o teste, e a gente lá. E na época era o Joe, né? O Ronaldinho, que era o operador de mesa lá do estúdio de gravação. Ele e o Glauber. O Glauber era o aprendiz dele. O Glauber Paulo? Nossa, trabalhei com o Glauber Paulo na Jovem Pan. O Glauber Paulo trabalhou nas maiores e melhores emissoras do Brasil. Exatamente. Até hoje. Tem a rádio dele lá, Cassete, né? É uma rádio de música de saudade, muito bacana. Dance, né? Então, quer dizer, aí escolheu esse aqui. Quem que é? Daí eu levantei a mão.
então é você que vai trabalhar. Os outros, olha, infelizmente, obrigado, tá, o Gil mesmo, né? Sei, sei. Daí falou, você aguarda aí que eu já volto. Daí foi levar os caras lá, tchau, aquela coisa toda, e voltou. No que ele voltou, ele falou assim para mim, parabéns por você ter ganho aí esse concurso, né? Sim. Mas eu vou ser bem sincero, você vai ser contratado, mas eu vou dar uma semana de... De teste? Não, de primeira, teste não. experiência? Eu vou dar uma semana de certeza que você vai continuar na rádio. Falei, como louco. assim? Pô, passei por um teste com 14 pessoas. Chega agora na hora, o cara... Por que ele não falou isso antes? Eu até falei, pô, por que você não falou isso antes? Senão todo mundo ia embora. Então tá bom. Faz sentido. Vamos nós, vamos começar. Eu tenho segurança de emprego por uma semana. Porque ele falou, porque tá vindo um novo coordenador do Rio de Janeiro, e ele é que vai decidir quem fica no time e quem não fica. Falei, rapaz, Caraca, quem é esse tá coordenador? bom. O Zé. Uau, tá de brincadeira. O Zé? O Zé, cabeludão. O irmão do Torquato? Irmão do Torquato. Ah, meu Deus do céu. Aí nessa época, então, o Zé assumiu a rádio, né, a coordenação. Ele pôs um estilo mais Transamérica, na época era mais dance, né? Sim. Uma rádio mais dançante e tal, não sei o quê. Acabou não dando certo o projeto, né? E daí, quer dizer, ele limpou todo mundo e eu permaneci. Eu era o continuou. folguista da madrugada, então, né? Fica aí, Santiago. Fiquei tranquilo, né? Quer dizer, ele falou, não, você fica porque, quando ele chegou, já falou, ó, você vai ficar porque não tem ninguém para pôr na madrugada. Tá bom, ótimo, né? Fiquei. Daí o time todo foi mexido, só ficou ele começou a trazer as pessoas, e aí não deu certo esse esquema dele, de dance, né, na época. Sim. Aí teve outra mexida na rádio. E aí? Aí o Gil entrou de novo, ó, pessoal, não deu certo esse sistema, então fulano, ciclano, beltrano, assim, bem escrachado. Aquele jeitão do Gil mesmo, né? Eu Vocês já não, conheço aí vocês como não é que fazem é. mais parte do time, infelizmente, fico muito chateado, mas vamos vida que recomeçar. segue. Vamos recomeçar. É. Que está vindo um outro coordenador também, então não dou... Mais uma semana para você também. mais ou menos, não dou certeza para ninguém, porque é o cara que vai escolher quem fica. Rapaz, eu vou de novo isso. De novo, Santiago. Daí, tanto que o Eli Carvalho, que é dono de agência, ele trabalhava lá, ele falou para mim, Santiago, o teu apelido aqui é Barata. Eu falei, por quê? Você passou por 2 bombas atômicas e não morreu. Aí veio quem? O Torquato. O irmão do Zé. O irmão do Zé, que estava na Guarujá, veio para a Cultura. Também, eu sem certeza nenhuma. Mas até eu vinha fazendo um trabalho, porque o Torquato faltava um ano para ele, para vencer o contrato dele na Guarujá. Então, eu assumi a rádio, a Cultura, no caso, para fazer programação, programa, né? E nessa época eu comecei a fazer também o AM na Cultura. Me lembro. Das 2 às 4 da tarde. Que era o AM, rapaz, era uma audiência E a tremenda. Cultura AM, ela sempre foi bicho-papão. Ela era a maior audiência do rádio. O FM também era. Isso. Você pegou a melhor época da Cultura. Foi a melhor época. Então eu fazia das 2 às 4, depois eu entrava na rádio às 6, na FM, né, que era vizinha. É do lado, mesmo andar, mesmo E corredor. fazia o programa até às 10 da noite. Nessa época veio o Torquato depois, então ninguém tinha mais certeza se ia continuar ou não, até o irmão dele, o Zé. Mas aí continuou, eu e o Zé. Sim. E o resto Saiu fora. saiu fora. Aí ele até falou, olha, Santiago, você vai fazer o horário... Não, Zé, eu vou fazer o horário das 10 às 2 da tarde, o Torquato. O Zé vai entrar às 2, sai às 6. Santiago entra às 6, sai às 10. E eu vou ver quem que a gente vai colocar de manhã e também à noite. Aí foi contratado de manhã o Tony Lammers. Lembro que apresentou durante muitos anos o Jornal da Tribuna. Isso, o Tony Lammers trabalhou com a gente. Às 10 da noite entrava o Luiz Carlos, o Lulu Love. Lulu Love. Aquele cara foi campeão. Ele era o cara do Expresso da Meia-Noite, né? Ele fazia muito Foi bem. quem bolou o Expresso da Meia-Noite Onde anda na esse Tribuna. cara, hein? O Luiz Carlos está lá ainda na antiga Cosipa, né? Tem cargo de Uzi Minas direção agora, lá. né? Uzi Minas, ele é diretor lá. Ele, naquela época ele já trabalhava lá também, fazia Mas ele assessoria. era um grande talento no rádio, hein, o Santiago? Uma pessoa sensacional também. E aí ficou esse time. Então, de manhã era o Tony Lammers, das 6 às 10. Das 10 às 2, o Torquato. Das 2 às 6, o Zé. Das 6 às 10, eu. Santiago. E das 10 às 2 da manhã, Lulu Love. E das 2 da manhã até as 6 da manhã, era o
É que ele tinha um apelido, não vou falar o apelido dele, né? Mas vou lembrar o nome. Era o Ataíde. Lembra do Ataíde? Rabelo? O Rabelo, que era da Cultura? Ataíde Rabelo, da AM. lembro. Ele operava o FM de madrugada. Ele saía do AM, que ele fazia o horário... Tinha o Ataíde e tinha o Altamiro, os dois irmãos, né? Isso. Aí era hora gravada com a minha voz, que ficou lá há mais de 20 anos essa... Caramba, Santiago. Mesmo quando entrou o computador, ainda continuava o horário com a minha voz. E o legal da Rádio Cultura, né, Santiago? E os folguistas eram o Edi Gomes. Edi Gomes. E também o menino que está hoje na Bandeirantes lá. Caramba, qual é que foi esquecer o nome dele? Que hoje ele é o diretor-geral lá da Bandeirantes das rádios. Para você ver como é que a rádio formou profissionais naquela época, né? Exato. Bom, mas vou lembrar o nome dele. Mas então, quer dizer, a rádio ela dava uma audiência, para você ter uma ideia, a Rede Globo, a TV Globo, Sim. ela perdia pelo dobro de audiência que a Cultura tinha. Eu em todos os horários. nisso. Em todos os horários. A Cultura ela era uma rádio tão fera na sua grade de programação de locutores e música que até as vinhetas eram feitas nos Estados Unidos. Você lembra daquelas vinhetas americanas? Lembro. Cultura. Era cultura, porque o americano não sabia falar cultura. Mas então, dava aquele charme, né? Dava um charme, né? Vintage. Então... E umas vinhetas show de bola, incrível. Mas aqui na Baixada Santista, Santiago, você trabalhou na Cultura, em quais emissoras também foi? Tribuna. Trabalhei na Cultura, depois eu abri a Digital. Fez a Digital FM. Trabalhei na Serra do Mar. Serra do Mar FM. Bom, na ordem foi Cultura, Digital... Não, na ordem foi Cultura, Serra depois eu voltei para a Serra do Mar. Sim. Que eu fui contratado pela Serra do Mar, depois desse boom da Cultura. Lembrando que a Serra do Mar também ela foi campeã durante muitos anos, né? Isso já com a potência aumentada, uma rádio muito grande, que bateu recordes de audiência. Foi. E eu fui contratado de novo para a Serra do Mar, e depois da Serra do Mar eu fui para a Rádio Digital. Sim. E depois da Digital, eu fui contratado pela Tribuna, onde eu fiquei 22 anos. Santiago, como é que é aquela fala que você faz de manhã? Acorda, bicho preguiça. Acorda, bicho preguiça. Essa é a marca registrada do Santiago Pérez. Era, quando eu acordava as pessoas de manhã. E você fazia também eventos também? O bailão do bicho preguiça? Bailão do bicho preguiça. Como é que é o bailão do bicho preguiça? Era um forró que você fazia, não? A gente escolhia, assim, as casas que existem hoje, né, de forró. Então eu levava tipo a minha caravana, vamos dizer assim. A caravana do Santiago. Era como se fosse a caravana, então era o bailão do bicho preguiça. Eu levava o Sandro Adriano, Marquinhos de Santos, tinha sempre uns convidados, né, que sempre iam. Artistas regionais. Isso, aqui, né? Artista, tudo da Baixada Santista, e a gente fazia uma mesclada, né? Mas sempre tinha ali o Sandro Adriano, Marquinhos de Santos, que eram os cabeças, que eu sempre levava, mas sempre participavam outros artistas também. E levava no Mingo Show, levava lá em São Vicente, lá no Cabaré, ia lá para Cubatão, ia para Praia Grande, no Top Vila. Rodava em tudo quanto é lugar, Guarujá. né? Então, quer dizer, cada 15 dias o bailão era num lugar. Então era a caravana do bicho preguiça? Era. Do Santiago Daí o pessoal Pérez. ia lá curtir. O pessoal me cobra isso até hoje, porque era muito divertido mesmo. E tanto o Mingo fala, pô, Santiago, que pena que não tem mais o bailão do bicho preguiça, né? Pô, bacana, né? Agora você é um político. Não, eu não sou político, nem político sou ainda, né? Ainda Mas não. é uma outra direção que a gente está tomando. Mas traz uma grande saudade isso tudo aí, porque, nossa, era maravilhoso. Hoje você está no rádio e na TV também, com o ouvinte, né? Hoje você está fazendo rádio e TV, né? Ao mesmo tempo, como é que você está? Hoje eu estou licenciado, né? Mas eu hoje estou fazendo a TV Unisantos. Sim. É o Cidades em Debate, do meio-dia a 1h, programa diário, de segunda a sexta, ao vivo. E estou fazendo, ele é reprisado na TV Com, das 7 às 8 da noite. Tá. E estou fazendo a rádio... Você estava na Santa Cecília, Santa Cecília, o CDL no ar. CDL no ar. CDL no ar, um programa de entrevista e tal, né? Debate. Mas no momento você está licenciado por conta de um outro trabalho que você está fazendo ou você ainda está no ar? Não estou no ar, não posso, né? Não pode, né? 3 meses antes da eleição não posso estar no ar. E nós vamos falar sobre isso agora. Você é um cara do rádio, você é um cara que sabe das dores do povo, porque eu acho que o radialista, na verdade, ele é meio que um psicólogo, né? Ele ouve as pessoas, você através dos bailes do Bicho Preguiça, você conheceu muita gente, você esteve em muitos bairros, em muitas comunidades, com muitos líderes comunitários, falando com muita gente através do rádio, né? Tanto o rádio, agora a televisão, também a internet, mudou só o meio, mas a forma continua a mesma. Exato. E eu vejo que você tem acompanhado as dores do povo, as necessidades,
E eu vejo que você, nesse ano de 2024, você resolveu se lançar numa empreitada diferenciada do rádio, se envolvendo com a política. Né? Você está vindo candidato aqui pela cidade de Santos, não? Eu já sou suplente, né, de vereador em Santos. Sim. Né, começou em 2020, tanto que a minha saída da tribuna foi justamente por causa disso. Por causa da campanha? Da campanha, porque eu falei para a diretoria que a minha vontade era ir para o lado político, porque Sim. eu estava vendo uma política muito fraca, muito falha, e eu acho que eu poderia dar uma contribuição maior, né, na política. E eles falaram, olha, Santiago, é que a gente aqui na tribuna, no caso, a gente não aceita apresentadores que sejam candidatos, né? Não faz parte da política da empresa. Sim. Então, se você for fazer essa escolha, a gente vai ter que desligar você da empresa. Entendi. Mas pensa aí, se é isso que você quer mesmo, senão você continua com a gente aqui. Então, Santiago, mas eu creio que deva ter sido uma decisão bastante difícil, né? Foi, muito difícil. Eu acho que hoje o Grupo A Tribuna é um dos melhores e mais poderosos grupos de comunicação do litoral paulista, quem sabe até do Brasil, porque é a voz e é a força aqui na Baixada Santista, o Grupo A Tribuna, que envolve jornal, rádio, televisão, a Globo da Baixada e a Tribuna. E você tomar uma decisão como essa de abrir mão de um trabalho numa das maiores emissoras do Brasil, que é a Tribuna FM, e seguir a sua campanha, a sua carreira na política, eu acho que foi um passo muito bem pensado e bastante grande, né? Até porque a minha entrada lá foi através da Inês, né, Inês Bari, né, a esposa do Tony Lammers. Sim. E ela falou, olha, eu estou te chamando aqui porque eu acredito no seu trabalho, mas você não está garantido. Tanto que eu comecei a fazer férias, fiz as férias de todos os locutores, de todos os horários, para depois, quase um ano depois, ser efetivado. Efetivado fixo num horário fixo, né? E ter o meu horário. Então, quer dizer, tudo na minha vida foi assim, não foi, toma. Bom, mas isso é que é bacana, porque você constrói. Sim, você constrói. Né? E você, Santiago, Robertinho, você trabalhou no AM, você trabalhou no FM, você trabalhou com os maiores nomes do rádio do Brasil, creio eu, porque Santos lançou diversos nomes importantes para o Brasil e para o mundo. Narradores esportivos, locutores, produtores, programadores, técnicos de gravação. Santos foi o berço de muita gente famosa. Ainda é. Até na televisão, vários nomes aí. Teve Ainda muita gente que começou aqui na Baixada Santista, né? Ou na sua época, ou em épocas anteriores, ou em próprio Luiz Roberto. Luiz Roberto Demus, que trabalha na Globo. Narrador da Globo. Tiveram vários profissionais que passaram aqui pelo rádio. E o Santiago pegou aí uma parte filé, a melhor parte do rádio aqui na Baixada Santista. Você acredita que com essa evolução toda do rádio, Santiago, aliás, do rádio não, da internet e do streaming, você acredita que o rádio está, nesse ano de 2024 para frente, derrocando, caindo, diminuindo, ou ele vai ter que se adequar às novas tecnologias? Olha, eu acho que o rádio é que nem eu, viu, na Rádio Cultura quando eu comecei. Sim. É o barata. Né? Porque não morre. Não morre. Porque é anunciada a morte do rádio. Quantas vezes você já ouviu? O rádio vai acabar. Mas hoje você vê o quê? Desculpa. Hoje você vê o quê? Você vê uma Rede Globo, no caso, caindo em audiência, perdendo para a internet, e o rádio se transformando em rádio e ao mesmo tempo em TV, e até substituindo canais de TV. Como é o caso da Jovem Pan? A Jovem Pan é um caso claro disso. Exatamente. Né? Então, quer dizer... A Bandeirantes também está com um canal muito bacana. A Bandeirantes também, a Rádio Bandeirantes. Então, você vê, a rádio ela consegue se transformar no que quiser. E até a internet também. Sim. Então, porque... mas hoje tem essas plataformas de streaming de música, Spotify, não sei o quê. Tem. Quem quer ouvir música, vai ouvir música. Claro. E vai ouvir, fazer lá o seu playlist. Como antigamente, você ouvia um CD, ouvia um disco, só mudou a forma, né? Mas vai chegar um dia que você vai querer uma companhia, não tem jeito. Não tem jeito. É aí onde entra a gente falando pra caramba, dando a hora certa, dando a notícia. E o cara que tá no dia a dia numa padaria, na oficina mecânica, trabalhando ali, ele quer um radinho companheiro. A dona de casa mesmo. A dona de casa, quer um radinho companheiro. Por isso ali, que você acaba sendo parte da família da pessoa, porque você entra na casa dela todo dia. Você é um cara que visita aquela família todo dia, até mais do que muitos parentes. Então você faz até mais parte da família do que um parente. Justamente. É incrível isso, mas é verdade. E que nem nós tínhamos lá a mensagem do dia, que era uma parte do nosso programa que fez muito sucesso. Até hoje eu mantenho
na rede social, no Instagram. Claro que hoje é muito mais curta, né? Aquele Sim. tempo da internet, Sim. mas tem aquela mensagem, então as pessoas acessam, e hoje dá para você ver, né? Quantas pessoas acessam, e você vê que tem aquela linha de pessoas que ainda acessam, né? Entendi. Pessoas comprometidas com aquilo. Então é muito legal, isso olha, não tem preço, viu, Robertinho? Mas, Santiago, me fala uma coisa, você com essa tua experiência do rádio, de lidar com pessoas, 36 anos lidando com rádio, 36 anos lidando com pessoas, com vidas. O que você traz dessa sua experiência no rádio e você pretende aplicar agora no Santiago Pérez político? Político, boa pergunta. Robertinho, você é do rádio também, você sabe o que eu vou estar falando agora. Eu estou com 57 anos. Eu já estou perdendo até conta de quantos anos eu tenho. Desde quando eu era moleque, a gente ouve dizer que o Brasil é o país do futuro. Sim, desde sempre a gente Desde ouve sempre. isso. Desde quando era moleque, a gente ouve dizer que estamos passando por uma crise, mas isso vai ser por um tempo e logo, logo vai melhorar. E nunca melhora. Nunca melhora. Hoje eu estou de cabelo branco, meus filhos criados, sempre ouvindo essa mesma conversa, avô de 2 netos, um beijo aqui, ó, para a Sofia e para o Thomas, e eu estou ouvindo a mesma conversa, cara. E eu também. Né? E quer dizer, você vê que as possibilidades das pessoas são as mesmas do que era há 30 anos atrás. Mas tem uma coisa boa, o que que é? Por isso que eu comecei a me envolver. As pessoas estão procurando mais hoje se politizar. Então, Entendi. as pessoas, graças à internet, Sim. elas acordaram. A gente vê o fenômeno Bolsonaro, que foi, Claro. entre outros que existem, aí, Sim. tanto da direita quanto da esquerda. Hoje todo mundo tem um canal para poder falar com aquela pessoa e ela pega canais da esquerda, canais da direita, para poder avaliar o que estão falando e o que é bom. Então, Sim. hoje ela tem como ela avaliar. Porque antes, é um exemplo, você assistia ao Jornal Nacional, o que falavam lá era o que você acreditava. E nem sempre, às vezes, era verdade. E hoje porque você vê que não é bem assim. é tendencioso o jornalismo, dependendo. Você vê né? que não é bem assim. Então hoje as pessoas têm essa possibilidade e você vê que o brasileiro ele assimila muito. É um povo muito inteligente, até por parecer muito desligado e desinformado, mas ele é inteligente. Sim. É pessoas de todas as camadas, você acha pessoas pensando hoje na política. Por que que não está assim? Por que que está assado? O que que é esse cara? Olha como ele fala, está errado, ó, não fez nada e quer ser reeleito de novo. Hoje tem essa cobrança. Então isso começou a me motivar a querer entrar na política. Porque a gente na rádio sempre lia a notícia Claro. justamente disso. E a gente não podia fazer nada. A gente dava o comentário, poxa, que sacanagem com o povo, aumentaram o gás de novo e o salário não aumentou. Sempre essa mesma conversa. Sempre. A gente ficava pé da vida, É. mas não tinha ação, não podia fazer nada. Porque você parava o quê? No teu jornalismo, É, né? sim. Agora, como político, você vai ter o poder da caneta. Claro. Que nem um exemplo clássico. Eleição passada, eu não ganhei, fiquei para suplente. Sim. Aí eu falei, rapaz, o que será que eu errei que eu não ganhei? Né, alguma coisa eu errei. Aí eu comecei a pensar, poxa, Deus sempre me abençoou, sempre está do meu lado, então deixa eu pensar no que Deus pode estar preparando para mim. Eu não entendia. Eu passei alguns meses ali sem entender. Pô, mas eu perdi a eleição. Será que você perdeu para você fazer, vamos dizer assim, para você experimentar de como que é o processo e se Então, preparar melhor? Hoje, Um estágio. Hoje, depois de 4 anos, que foi a última eleição praticamente, eu entendo perfeitamente qual foi o plano de Deus. Conta pra gente. É uma coisa que eu entendo, mas assim, ó, hoje está claríssimo. E eu nunca deixei de acreditar nisso. Por mais cabeça baixa que você fica, mas não, vamos me reerguer. Reergueu rapidinho, 2, 3 Sim. dias, estava lá fazendo minhas coisas. Hoje eu entendo que o Santiago Pérez é um nome muito forte, é uma empresa. O meu nome é minha empresa. As pessoas que me ouvem, que me assistem, elas acreditam no que eu falo, Sim. acreditam no meu pensamento. Por quê? Porque elas sabem que o Santiago Pérez nunca falou besteira e tudo aquilo que ele falou era de acordo com o que a gente já sabia, ou mais ou menos imaginava. Sim. Então, não é groselha, não é conversa fiada, não é papo furado. Então, isso dá o quê? Credibilidade. Aí o teu nome, Santiago Pérez. Como é que você vai pôr o teu nome, Santiago Pérez, numa política, se naquela época eu achava que entendia, mas hoje eu entendo como funciona? Eu ia estar queimando essa empresa. Por mais que eu quisesse fazer, eu não iria conseguir fazer aquilo que eu achava que poderia. Entendeu? E como é que eu fiquei sabendo disso, Robertinho?
Dentro desse processo de 2 anos para cá, apareceu uma oportunidade que até os moradores da minha rua me chamaram e falando: Santiago, o nosso bairro está largado. Eu moro no José Menino. Sim. Eu falei: mas como largado? Não tem zeladoria, a gente não está sem sensação de segurança, muitos assaltos, roubos. A gente vê que tem muitos andarilhos pelo bairro, muitas pessoas em drogadição. Sim, Aquele sim. túnel do VLT, você vai lá agora, está cheio de gente. A gente está precisando de uma pessoa que nos represente. E você é a pessoa que vai nos representar. Isso 2 ou 3 vizinhos juntos falando. Eu falei: mas como assim? Você vai ter que ser o presidente da Sociedade de Melhoramentos. Há quanto tempo isso? Pô, mas eu tenho tempo para isso? Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Olha porque demorou o processo. Daí eu falei: rapaz, então vamos ver o que é isso. Aí eu comecei a levantar. A Sociedade de Melhoramentos do bairro, ela estava parada já há 12 anos. Não existia. Quer dizer, parou. Só no papel, né? Só Ela no papel, existia. né? De fato não existia. Isso. Então, para reativar essa Sociedade de Melhoramentos, eu deixo até um abraço aqui para o nosso querido Eduardo Colela, o advogado. O Colela, ele foi a pessoa que Deus pôs ali na hora para poder fazer isso. Porque naquela época não era sistema, hoje é sistema. Então, para colocar aquilo que parou sem ser sistema para o sistema hoje, é muito mais difícil. Então, precisou do advogado, precisou de um juiz para dar lá uma sentença, para me empossar como presidente, para reativar a Sociedade de Melhoramentos. Então, esse processo aí demorou 1 ano e meio. Demorou bastante. 1 ano e né? meio, porque é muito complexo, né? Entendi. É uma Sociedade de Melhoramentos. E nós conseguimos reativar dia 4 de julho de 2023. Dia 4 de julho. E eu já estava, antes de reativar, fazendo um levantamento do que o bairro estava precisando. E nós chegamos a 15 demandas que o bairro estava precisando, em questão de zeladoria, segurança, enfim, tudo que era necessário. E eu bati na porta da prefeitura, já como presidente da Sociedade de Melhoramentos empossado, e mostrei essas 15 demandas que o bairro queria. Tanto que pessoas que eu encontro até hoje do bairro falam: rapaz, o trabalho que você fez, olha, eu não botava fé que isso ia acontecer. E deu certo. Eu manifestei o poder público, essa que foi a verdade. Então eu fui atrás do prefeito, na época era o Rogério, como é ainda, e eu falei, independente de partido, porque na eleição passada eu não apoiei prefeito nenhum, né? Eu fiquei apartidário, eu tive a minha carreira solo, porque eu até falava na campanha: olha, o vereador não tem que abraçar prefeito, o vereador tem que fiscalizar o prefeito. Porque essa é a função do vereador, né? Exatamente. Então, como é que pode, na propaganda política, o cara estar abraçado com o prefeito? Hoje, eu abraço ele. As pessoas não entendem isso. Hoje, Santiago, eu abraço ele porque, em momento nenhum, ele me pediu algo em troca. E o que eu fiz, o que eu pedi para ele foi em nome da população do José Menino. E veio. E veio. Tanto que hoje a gente fez bastante coisa aqui. Das 15 reivindicações que você apresentou, as 15 conseguiram ser concluídas? Até agora 14 foi concluída. E uma em andamento? A última está em processo de andamento, que é a base fixa da GCM no bairro. Pô, maravilha, Que vai ser Santiago? ali no Orquidário, né? Uma conquista nossa. Mas independente disso, nós conseguimos uma unidade móvel, que é aquela van da GCM, exclusiva do bairro do Zé Menino. Para ficar aqui no bairro do Zé Só Menino. o único bairro que tem uma van exclusiva é o nosso. Sim. Geralmente ela fica no emissário, fica rodando pelo bairro, em alguns pontos também durante o dia. Conseguimos a abertura, que era um sonho da população, ali na rua Santa Catarina, onde tem a padaria José Menino, Sim. com a presidente Wilson. A abertura direto ali para quem vai para o lado do Gonzaga, sem precisar dar aquela volta para fazer o retorno. Então foi feita aquela abertura. Nós conseguimos força-tarefa no túnel do VLT, 3 vezes por dia que nós temos hoje. E 1 vez por dia o pessoal da Terracom limpando toda a área ali do pessoal que ficava em drogadição. É preciso ali, né? Porque depois do túnel do VLT ainda é Santos. Entendi. E ali não era nem reconhecido como Santos. Como também metade da rua é São Vicente. E por causa do morro, que fica ali no meio dos 2 morros, né? Ela também não era reconhecida como São Vicente. Então era terra de ninguém. Por isso que se formou a Cracolândia ali. Entendi. Porque o poder público não aparecia. E começamos a mostrar para o poder público que ali é Santos. O poder público entendeu e começou a assessorar. Tanto que onde tinha barraca antigamente, hoje está tudo limpo e hoje tem uma horta comunitária que estamos começando lá. Maravilha, E Santiago. está indo muito bem. Quer dizer, já tirou esse pessoal que está em drogadição, não precisou bater em ninguém, dar tiro em ninguém.
A GCM vai lá 3 vezes por dia, em horários que não são marcados. Sim. Eles aparecem do nada, só para tirar essas pessoas daquele momento de estado de conforto, né? Porque a pessoa vai lá fumar a sua pedrinha, ela quer paz, né? Sossego. Sim. De repente chega a GCM, sai daí, vamos embora, vamos. Então, quer dizer, já não tem sossego, você acaba indo para outro lugar. Sim. Mas ali você não fica. Sim. Né? E é isso que está acontecendo. E lá, a GCM vem fazendo um trabalho até maior do que o da Polícia Militar, porque eles identificaram do começo do ano para cá, só ali naquele pedaço do túnel do VLT, 17 pessoas foragidas da Justiça. Ô, louco. Entre homicidas, estupradores, quer dizer, tudo da pior espécie que você pode imaginar. Tudo gente fina, no né? meio daquelas pessoas que estão doentes, sim, que passam por drogadição. Então, quer dizer, eles se infiltram no meio. Então, a GCM já viu isso, então eles emparedam a turma toda. Tem lá o sistema de inteligência hoje que reconhece quem que está ou quem está pedido. A tecnologia coisa rápida. A tecnologia está bastante avançada nesse. Avançada, exato. E está sendo usada. Inteligência artificial para reconhecimento. E está sendo utilizado. Né? Então, dia 4 de julho passado, comemoramos o primeiro ano da Sociedade de Melhoramentos com 14 demandas atendidas. E agora? Em um ano. Agora, essa sua experiência. E aí o prefeito em um ano apareceu aqui 3 vezes. Daí o pessoal fala, mas ele está lá 4 anos, só agora que ele aparece. Porque nós manifestamos. Claro. Em um ano da Sociedade de Melhoramentos, apareceu 3 vezes no bairro para ver como é que está, fez caminhada. E agora vai aparecer a 4ª vez. Maravilha. Para atender o pessoal que está reclamando que trabalha durante a semana, ele tem que vir no sábado. Ele virá no sábado para conversar com a turma. Então, quer dizer, abrimos... Ainda tem essa. Mas a gente tem que atender. Que é a pura verdade. Muitas vezes o prefeito vem num dia de semana à tarde, que não é todo mundo que consegue. Entendi. Então ele falou, não, vamos lá sim, Santiago. Então está pré-marcado Santiago, isso você veio de uma campanha política, onde você abriu mão da sua paixão, que era o rádio. Sim. Aí você ficou de suplente na primeira campanha e ficou chateado, sem entender aonde foi que faltou. Por 2, 3 dias. Aí depois você pensando melhor, não, teve uma proposta aqui da Sociedade de Melhoramentos aqui da sua região e você enfrentou essa nova empreitada, né, como presidente da associação e colocou a casa em ordem, né, regularizou tudo que precisava. E foram detectados 15 fatores primordiais aqui na região e você até agora atingiu 95% aí. E onde eu quero chegar com isso, E para onde você quer levar essa sua experiência como vereador na cidade? O que você acha que você pode fazer a diferença? Onde você vê deficiências na cidade de Santos hoje, essa sua experiência e essa sua vontade pode fazer o diferencial? Bom, primeiro, eu fiz isso, que é justamente esse aprendizado que a gente estava falando, que recado Deus me deu. Esse é o recado claro. Sim. Santiago, para você ser um vereador, você tem que saber agir como vereador. Essa pauta que eu fiz no bairro, nada mais é do que o trabalho de um vereador. Entendi. Hoje nós temos aqui no José Menino o maior colégio eleitoral de Santos, chama-se Liceu Santista. É bem próximo daqui, né? Você quer ver os 21 vereadores? Aparece lá no dia da eleição. Você vai ver lá os 21 vereadores. Passa o dia lá, os 21 vão passar por lá. Entendeu? Mas eles vêm para votar, mas não vêm para ver o bairro? Exatamente. Eles vêm uma vez a cada 4 anos. E a gente não quer uma vez a cada 4 anos um vereador só para aparecer e vota em mim. A gente quer um representante do bairro que vá fazer pelo bairro. Então é por isso que eu estou me lançando a pré-vereador. Para ser o quê? Eu já sou, né, candidato a vereador. Para ser o representante do José Menino nessas ações. Porque hoje eu vejo, eu faço a conta, eu tenho meu trabalho, TV, rádio, né? Você sabe como é que é. Faço as 2 pautas, os 2 programas para saber quais são os assuntos, tenho que pesquisar, isso leva tempo. Sim. Me sobra por dia, de 1 a 2 horas por dia, para poder fazer tudo isso que eu fiz. Ou seja... Inclusive, eu queria até agradecer a você, que quando eu liguei para o Santiago, ele prontamente falou, não, Robertinho, vamos gravar uma entrevista, mas olha, eu estou muito pegado, tem que ser no horário tal, porque eu estou na correria. Que é o nosso horário de almoço. Que é o horário de almoço, né? Mas é. Então, quer dizer, eu consegui, em 2 horas por dia, vamos dizer assim, fazer o que vereador nenhum fez em 4 anos pelo nosso bairro. Então, imagina o quê? Se em 2 horas por dia, eu fazendo esse papel, entre aspas, de vereador para o bairro, que é o presidente da Sociedade de Melhoramentos, me dirá 24 horas, então, como vereador?
E aí você perguntou, mais. Quais são as deficiências da cidade hoje, Santiago? Eu acho que a maior deficiência, não tenho certeza, é a questão da segurança. Poxa, o que precisa? Mais policiamento? Olha, nós temos policiamento. Hoje, para você ter uma ideia, o efetivo da GCM é maior do que o efetivo da Polícia Militar, na cidade de Santos. A GCM está muito bem armada. No José Menino, você fala, chama a polícia para o morador, ele não vai ligar o 90, ele vai ligar um 53. Que é da guarda. Olha só como é que está a situação. Então, aqui nós demos jeito, na segurança, claro. Isso aí é um trabalho diário, essas operações são feitas 3 vezes por dia, porque se parar de fazer, volta tudo. Entendi. Essa que é a grande manutenção, verdade. na verdade. Então, a gente vê que a polícia chegou no ápice, no caso a GCM. Pra você ter uma ideia, o bairro estava tão largado que até o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que abrange as instituições Polícia Militar e Polícia Civil, estava desativado. Então, quer dizer, o vereador nenhum se preocupou em deixar o CONSEG ativado. Eu tive que reativar esse CONSEG. Eu tive que ir lá em São Paulo falar com o Derrite, entendeu? Para poder reativar. Secretário de Segurança Pública. E ele reativou o CONSEG em Santos, conseguimos através de lá, porque através daqui não estava conseguindo. Porque as próprias lideranças policiais aqui falavam, não, isso aí acabou, não volta mais. Como não volta mais? O bairro tem que ter. E não é só o José Menino, o CONSEG 7, que é um do nosso bairro, ele compreende José Menino, Gonzaga, Pompeia e Boqueirão. É o filé de Santos, São 4 bairros que estão sem policiamento efetivo. Não é só o José Menino. E agora a gente tem a reunião do CONSEG. Eu não quis cargo, porque eu já sou presidente da Sociedade de Melhoramentos. E eu acho que tem que pôr mais gente da comunidade para assessorar. A única coisa que eu pedi no dia da eleição é que tivéssemos pessoas dos 4 bairros nos cargos do CONSEG 7, para a gente poder fazer reunião cada mês, que são reuniões mensais, em um bairro desses, desses 4 bairros, porque antes era feito só em um bairro. Sim. E hoje ela está em rodízio, atendendo a demanda de todos esses bairros, e o CONSEG 7 está fortíssimo. Não, tem que ser assim, porque 2 cabeças pensa melhor que uma, 4 então, exato. Melhor, bem melhor, né? Tem que unir todo mundo. Um bairro. Não é privatizar, um só faz tudo, não, tem que unir. E lembrando também, né, Santiago, que quantos vereadores são aqui em Santos? 21. 21. Se você conseguir, né, ser eleito e cuidar dessa região aqui, pô, vai ser muito bacana para quem mora aqui, né? Mesmo porque são 21 cadeiras lá e vão ter outros candidatos em outras regiões, em outros lugares, para fazer o mesmo trabalho que você está fazendo aqui. Uma coisa impressionante que acontece muito, Robertinho, eu como presidente da Sociedade de Melhoramentos do José Menino, a gente conseguiu, por exemplo, vou te dar um exemplo, colocar 95% de lâmpada LED no bairro. Hoje o José Menino, 95% dele é lâmpada LED nos postes. Ilumina melhor e é mais econômica. Isso. Eu moro aqui na Alfredo Ximenes. Do outro lado da Alfredo Ximenes é a Gaspar Ricardo, ali já é Marapé. Sim. E ali não tinha lâmpada LED. Então você, quando passa a noite, passava, né? Você via a diferença de um lado, do José Menino, muito mais claro, e o de lá, aquele amarelão escuro. Sim. O pessoal do Marapé começou a pedir para mim, Santiago, não dá para assessorar a gente aqui também? Quer dizer, eu fiz o pedido, até falando que como é uma fronteira do bairro do José Menino para o Marapé, eu acharia melhor que tivesse lâmpada LED do outro lado também. Sim. Mas não é a minha jurisdição, um exemplo. E eles colocaram lá na Gaspar Ricardo lâmpada LED e ainda na Godofredo Fraga, porque o pessoal pediu também na curvinha ali e estenderam na rua toda. Fica bonitinho o bairro todo, né? Eu, como presidente da Sociedade de Melhoramentos, eu posso ver o José Menino, mas eu, como vereador, com o poder da caneta, eu posso atender o Marapé, que tem muitas demandas que o pessoal pede de lá para cá, e eu não consigo muitas vezes atender. Claro que a gente dá um ajuste aqui, outro ali, mas como vereador seria muito mais fácil. Numa caneta eu atenderia. Pessoal do Campo Grande está precisando de ajuda. Eu não consigo atender hoje, mas como vereador eu vou conseguir atender com o poder da caneta. Pessoal da Pompeia pedindo ajuda, não estou conseguindo atender. Pessoal do Gonzaga, que lá, para você ter uma ideia, não tem a Sociedade de Melhoramentos. É uma coisa que eu, como vereador, vou fazer, voltar essa Sociedade de Melhoramentos para o bairro do Gonzaga. Então, quer dizer, e a gente começa a ver, até naqueles padrões, qual o resultado disso tudo? Saiu uma notícia um dia desse no Diário do Litoral, no jornal, o ranking dos bairros que tem mais assalto e roubo na cidade de Santos. Qual? O José Menino, na pesquisa que eles fizeram anterior, aparecia em primeiro lugar
com o dobro de assaltos e roubos do que o segundo lugar. E qual era o segundo lugar? O segundo lugar, não me lembro na época se era o Gonzaga. Hoje aparece em primeiro lugar o Gonzaga, Sim. em segundo lugar o José Menino. Caramba. Então, quer dizer, Uma melhora grande. em um ano já acabamos com isso tudo. Então, a tendência daqui para mais melhorar. Porque tem muito trabalho para ser feito. Não está a perfeição, claro que não. Não, sempre Mas vai a gente está melhorar. conseguindo, pelo menos, administrar, cobrar no Consegue. Eu, como presidente da Sociedade de Melhoramentos, eu levo em todas as reuniões demandas da população. Muitas vezes é uma demanda que o pessoal me cobrou da última reunião. Pô, Santiago, eu sei onde está toda a biqueira do meu bairro. Por que a Polícia Civil não sabe? Então, isso aí eu levei como um pedido sigiloso. Não preciso falar o nome da pessoa. Eu, como presidente da Sociedade de Melhoramentos, moradores me procuraram falando isso. E aí, Polícia Civil, como é que vai ser? Então, hoje existe, aí é que eles não podem falar, Sim, claro. Mas existe, claro, operações e até investigações da Polícia Civil, coisa que não existia no bairro em questão de segurança. Porque a mais pura verdade, como é que você sabe onde está a biqueira do teu bairro e a polícia não sabe? É estranho, inconcebível. Né? É estranho. Então o Consegue, a importância é esse, não é só existir o Consegue. Tem que ter alguém que vá lá no Consegue e cobre em nome da população. Mas, ô Santiago, você pode estar falando aí qual que é o número, qual que é o seu partido? Posso. Como que você está vindo aí? Não. Olha, o partido que eu tô é o mesmo, que é o Podemos. Podemos. Né? É um partido novo, né? Podemos, né? É um partido de centro. Sim. Isso aí foi muito bem escolhido, porque hoje a gente vive numa polarização. Sim. E eu, como Santiago Pérez, o que eu quero é ser vereador independente de partido. Você é daquela opinião, nem se direita... partido fosse bom, seria inteiro, né? É o que eu falo. Aí eu escolhi um partido de centro, que é o mesmo que eu estou desde o começo, desde a outra eleição. É porque eu tenho muitos ouvintes que gostam do Lula, tem muitos ouvintes que gostam do Bolsonaro. Então, nessa polarização, pode votar em mim, você que é Lula, você que é Bolsonaro, que não tem problema nenhum. Então você é daquela opinião que nem direita nem esquerda, é para frente que se anda. É para frente que se anda e que se faz. Não é só andar, né, Robertinho? Tem que fazer também, né? Tem que fazer também. Bacana. Lembrando que você que está aí acompanhando o Pode Blá Podcast aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Hoje eu estou aqui com Santiago Pérez e hoje estou na casa de Santiago Pérez. Muito Olha bem. só, hoje nós não estamos no estúdio, estamos aqui no sofá de Santiago Pérez. Viemos até aqui a cidade de Santos para fazer esse podcast super bacana. Santiago, nós já estamos chegando aqui, já beirando aqui já 1 hora de programa aqui, falamos de rádio, falamos de política, falamos de segurança pública, falamos de muita coisa. Eu queria que nesses últimos minutos você falasse com o teu público, com o nosso público do Pode Blá Podcast, e que você falasse com as pessoas sobre essa sua nova empreitada, que você explicasse, que você conversasse com as pessoas e deixasse seus agradecimentos aqui para os nossos internautas, Santiago. Bom, primeiro agradecimento para você, que é um grande parceiro de muitos anos. Obrigado, Santiago. Não são alguns anos, são muitos anos. Muitos anos, né? Pô, o Robertinho... Às vezes eu falo, ó, esse cara que tá no rádio é amigo meu. Ah, que nada. Esse cara a gente conhece. Não, conheço Santiago, pô. O cara é amigo meu, pô. Primeiramente, agradecer esse espaço. Agradecer de coração, viu, Robertinho, essa lembrança. Essa homenagem, porque para mim esse programa de poder reviver histórias... Lembrando que eu continuo achando você um gigante do rádio. Eu não mudo minha opinião. Agradeço muito isso aí, viu? E também agradecer a todos os nossos telespectadores, ouvintes, né? Internautas, pessoal todo que está nos vendo de alguma forma, muito obrigado por você estar nos acompanhando. Eu tenho um compromisso muito sério, né? Para usar aí tudo que nós conseguimos no bairro do José Menino como um protótipo para colocar isso pela cidade também, né? Politicamente falando. Temos algumas demandas, por exemplo, no Jardim São Manuel, só para encerrar rapidamente, eu falo a importância do papel do vereador, que é fiscalizar. Não é para você fiscalizar e ser contra, não é isso. Lá no São Manuel me chamaram, uma comissão de mães, falando que estava difícil, estavam sem médico na policlínica nova, muito bonita, estava difícil de marcar consulta, uma série de situações. Aí eu fui até o ouvidor, né, o Rivaldo, aqui de Santos, eu falei, ouvidor, está acontecendo esse problema lá. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos na reunião da comissão de segurança que existe em todas as policlínicas, que funciona a cada 2 meses,
Eu vou ver aqui qual dia tal, a gente vai estar lá. 2 horas da tarde, eu estava lá no dia tal, o ouvidor estava lá, ele ouviu junto comigo todos os pedidos, quais eram as reclamações, e agora o pessoal está para resolver. Então, quer dizer, você tem que manifestar o poder público, eles têm que saber o que está acontecendo. Sim. Sozinho, o prefeito não vai adivinhar o que você está precisando. Justamente. Então, esse é o papel que a gente tem que ter na sociedade, independente de ser um presidente de sociedade de melhoramentos, de ser um popular, de ser uma pessoa do rádio ou não, né? Esse compromisso tem que existir. Muitas vezes as pessoas deixam para os seus líderes também. Pode apontar o problema do Zé Menino, a gente vai atrás sem problema nenhum. Mas você, como radialista, você já está acostumado a lidar com as dores do povo. Sim, e entender. Entender, isso, exato. Né? E uma coisa que eu pedi lá também para o São Manuel, porque veio outro pessoal, quando viram que o ouvidor foi, Santiago, parece que você resolve. A condução aqui está horrível, só tem 2 ônibus, 198 e o 101, que eles chamam de 100 único, né? 100 único. 8 mil pessoas moram no bairro hoje praticamente, mais de 5 mil, que é o que dá na estatística. E só 2 ônibus para o bairro todo. Aí não dá. Daí eu estou até com um projeto, eu entrando, o primeiro projeto vai ser pedir para as vans, as lotações da prefeitura, atenderem o bairro também. Isso aí já está... Criar linhas novas ou... Não, essas mesmas linhas, eu conversei com o pessoal das lotações, essas mesmas linhas dá para acrescentar lá também. Bacana. Entendeu? Aumentar um pouquinho a viagem ali, até bom para o próprio condutor da lotação. Sim. E até bom para a própria Piracicabana. É bom para todo mundo, na verdade. É bom para a população, principalmente. Isso é um papel do vereador, cara. Isso aí já era para ter sido feito. E não foi feito. Então a gente vê muitas promessas, falsas promessas, e nada é feito. Então eu hoje sou um candidato a vereador que eu já tenho muita coisa feita. Eu não vou prometer para você que eu vou fazer. Você não falou o seu número. É 20111. 20111, não tem como errar. 20111. 20111. Só lembrar da mudança 111. 20? Vamos mudar. 111. 20, meus 20 anos de idade, 111. É um número fácil. E a nossa rede social também. Santiago Pérez Locutor. Entra lá. Tá no Facebook? Facebook, Instagram, TikTok, Instagram, YouTube. Mas você não tá fazendo dancinha no TikTok, não? Não, por enquanto não. Mas eu tô treinando. Aquele abraço, gente. Santiago Pérez foi o nosso convidado de hoje aqui do Pode Blá Podcast. Você está no YouTube, Facebook e Instagram, Pode Blá Podcast. Semana que vem, mais um convidado especial aqui no nosso programa. Beijo grande, forte abraço. Tchau, gente. Valeu, turma. Obrigado.